Boa noite. E aí, tudo jóia? Então, hoje nós vamos para a nossa aula de número 10, que é a metade do curso. E hoje nós vamos falar sobre o formato de arquivo executável do Windows, que é o famoso formato PE, Portable Executable, mais conhecido como PE. Então, nós vamos falar das estruturas internas do arquivo PE, do nosso executável, como que funcionam os campos, as seções, para entender um pouco mais como que ele é. Porque vira e mexe as ferramentas que nós utilizamos, elas lidam com essas estruturas do arquivo PE. Então é necessário que nós conhecemos como que ele é formado por internamente, né? Então vamos lá. Então os executáveis do Windows, eles são do formato PE, Portable Executable. Então esse formato chama executável portável, né? Então, muitas vezes nós pensamos que somente os executáveis, os .exe, que tem a extensão .exe, são desse formato aí executável, mas não, existem várias extensões que também são desse formato, o formato executável do Windows. Então, são as extensões exe, a DLL. DLL é um arquivo executável do Windows. .com também, OCX, CPL, .NET e os drivers do kernel, os drivers do Windows também são formato executável. O que muda entre essas extensões aí são algumas pequenas características diferentes que muda a forma como esses arquivos são executados. Mas internamente eles possuem a mesma estrutura do formato PE. Então entender esse formato é útil para lidar com malware, porque a maioria dos malwares para o Windows são nesse formato aí de executável. Ou eles vêm com .exe, ou são uma DLL, ou eles .com, CPL, nós estamos vendo muito hoje em dia os malwares utilizarem o formato CPL. Ou se for um driver, que um código que rode no nível de driver do Windows, ele vai ser um .sys. Também é um formato PE. Esse formato foi criado para o Windows a partir de um outro formato que já existia, que é o Common Object File Format, que é o COF. E esse formato, se eu não me engano, ele foi originado pelo Unix, o formato COF. Deixa eu pesquisar aqui na Wikipedia. O formato COF é um formato de arquivo executável, código de objeto DLL, usado no Unix, em sistemas Unix. Ele foi introduzido no Unix System 5. Depois ele foi substituído, né? Que hoje em dia o Unix usa o ELF. Mas pra gente ver, né, que é interessante que o formato executável do Windows PE foi baseado no formato que era do Unix. Hoje em dia existe muita documentação
e muitas ferramentas que lidam com o formato PE. Tem muita documentação falando o que é cada campo, cada seção, cada estrutura, explicando bem como esse formato é constituído. Porém, mesmo assim, a análise é meio complicada. Para entendermos bem o formato PE, não é tão simples, porque existem muitas estruturas diferentes e existem muitos ponteiros e muitos diretórios. Por exemplo, tem um campo lá do cabeçalho do PE que tem um endereço. Esse endereço aponta para outro campo, que aponta para outro campo. E aí você chega num outro campo, ao invés de ser tipo um campo simples que armazena só uma informação, é um diretório que armazena mais um monte de informação, uma estrutura de diretório. Então, a análise, assim, para entendermos o que é cada coisa, é meio complicada. Mas é o que nós vamos ver na aula de hoje para entender melhor sobre esse formato. .com, ele não segue o formato do PE. Será que eu pus esse .com da minha cabeça ou eu tirei de um livro? Agora eu não sei. E aqui eu não estou achando nada. Eu não tenho certeza também do .com. É uma boa observação. Porque nós sabemos que o .com ele executa, ele é executável, mas então eu não sei se ele... Não tenho certeza se ele está no formato, então do PE também. Mas eu vou consultar os livros depois, eu tenho os livros de engenharia reversa. Interessante. Interessante isso daí. Acho que vai dar até pra gente testar, porque dá no final dessa aula, porque nós vamos fazer um lab, usar várias ferramentas, aí a gente tenta abrir um .com dentro de uma ferramenta de PE, para ver o que ele fala, se ele consegue interpretar ou não. É uma observação interessante. Eu coloquei tudo no mesmo bolo, mas como você disse, talvez não seja. A gente testa. Então existem inúmeras ferramentas para lidar com o formato PE. E aqui eu listei somente algumas, existem muitas outras. Aí também às vezes vai da preferência de cada um. Cada um está acostumado com uma ferramenta mais... alguém pode preferir uma ferramenta de linha de comando, outras gráfica. Aí vai com a preferência de cada um. O que eu mais utilizo é o CFF Explorer, que ele é bem simples, permite editar e visualizar os campos, as estruturas do formato PE. Mas também tem a PE View, PE Browser Pro, Lord PE. Lord PE é uma ferramenta que ele serve também para fazer o dump de memória de processo, só que ele tem embutido um PE Editor também. E aí também eu coloquei aqui o PEV, que é um editor de arquivo PE que foi criado pelo Fernando Mercês, que tem o blog Mente Binária. E aí o PEV ele começou bem pequenininho e simples, aí ele está se desenvolvendo e melhorando essa ferramenta aí. E se eu não me engano foi adicionada agora eu não sei se é no Backtrack ou no Linux, aquele Linux para engenharia reversa que o
que o Lenny da Sans fez. Sei que tem bastante gente colaborando com essa ferramenta aí, o PEV, e é bastante interessante também. Então tem muitos editores e visualizadores do arquivo PE, que é para facilitar, né, nossa análise. Então agora sim, falando das estruturas do formato PE. Ele possui vários segmentos, várias estruturas, e cada uma é responsável por um aspecto do arquivo. Nesse desenho nós vemos as estruturas principais do arquivo PE. Então aqui nós vemos o cabeçalho MS-DOS, a MS-DOS Stub, o cabeçalho do PE, os diretórios de dados e as seções, tabela de seções. Então nós vamos ver um por um. Nós não vamos ver tudo. Nós vamos ver os principais campos, as principais seções relacionadas à análise de malware. As ferramentas interpretam os cabeçalhos e mostra de forma estruturada. Mostra como se fosse, como que fala, árvore, em formato árvore. É bem amigável, assim, ela interpreta todo o código do PE e mostra. Aí algumas na seção de código, né, ela mostra o disassembly, mas as ferramentas são mais voltadas para visualizar e lidar com os campos do cabeçalho do PE. Que são essas informações aí que nós vamos ver. Então, antes de falar sobre a estrutura, nós temos que verificar alguns conceitos básicos para quem nunca viu o assunto. Primeiro é o conceito de realocação, que são endereços de memória onde o arquivo é carregado. Por exemplo, lá dentro do código de um arquivo, lá no assembly, quando, por exemplo, o programa precisa acessar uma string ou usar uma string, o programa sabe onde essa string está, porque lá no código tem um endereço de memória da string. Por exemplo, esse daqui que eu pus aqui na instrução move aqui. Tem aqui move o endereço 450010 para o ECX. Isso daí é um endereço que está lá no código. E esse endereço ele equivale a string Windows System 32. Só que esse endereço em vermelho, ele não pode ser fixo. O compilador não pode colocar um endereço fixo nesse lugar. Porque a cada momento que o arquivo é carregado na memória, que o executável é carregado na memória, pode ser que ele recebe um endereçamento diferente. Boa noite, Rafael. Por exemplo, na primeira execução do meu executável aí, do malware, pode ser que ele foi carregado no endereço 1000. Beleza. Na segunda execução, pode ser que ele foi carregado no endereço 4000. Só como um exemplo. E aí, se meu endereço aqui dentro do código tivesse fixo, esse endereço estaria mudando a todo momento. E aí não ia existir mais esse endereço. Porque se ele foi carregado no endereço 1000 e os endereços dentro do código estão fixos em algum outro espaço de endereço, ele não vai conseguir acessar. Então, para isso, existe o conceito de realocação.
Então, o arquivo PL pode ser carregado em qualquer lugar no espaço de memória reservado para o processo. Existe um campo no cabeçalho do arquivo PE que fala, ó, eu gostaria de ser carregado nesse endereço que o compilador coloca. Esse campo chama image base, que é o endereço de memória onde ele gostaria de ser carregado. Porém, não há garantia de que sempre, todas as execuções, o arquivo PE vai ser carregado nesse endereço de memória. Por esse fato, dentro do código não pode haver endereços fixos, endereços hard-coded. Quando o processo é carregado, ele recebe um range de endereço que ele pode utilizar. Mas os endereços de memória em si são de 4 bytes, né? São 8 bits. Sempre o endereço depende da arquitetura do processador, mas o 32 bits sempre vai ter endereços, os endereços são de 4 bytes. Mas aí, sim, o endereçamento é tamanho normal da memória. Só que aí quando ele é carregado, o processador fala para ele, né? Você pode usar esse endereçamento aqui, começa nesse endereço e termina nesse endereço. Então esse endereço que o processador reserva para o processo executado, ele pode mudar. Não quer dizer que todas as vezes que ele vai ser executado, ele vai ser carregado no mesmo endereço. E aqui tem mais explicações. Então, pelo fato de esse endereço onde ele é carregado poder mudar em cada execução, existe a necessidade de especificarmos endereços relativos, endereços de memória relativos. Basicamente, o endereço de memória relativo, ele é referente ao início do arquivo na memória, tipo, aonde ele foi carregado. Se o meu processo foi carregado no endereço 1000, então dentro do código, ao invés de ter um valor fixo, sei lá, 1126, vai ter lá um endereço 1000 mais tantos bytes. Então existem alguns termos para especificar essas informações. O primeiro termo é o chamado VA ou Virtual Address, um endereço virtual. Então, se vocês virem em algum lugar falando sobre Virtual Address ou alguma ferramenta, o VA, o Virtual Address, é o local onde o PE foi carregado na memória. É o primeiro byte onde ele foi carregado na memória. É o endereço inicial que foi reservado para ele na memória, o VA. E aí o conceito muito utilizado é o RVA, que é o Relative Virtual Address, que é o endereço virtual relativo. Então é o offset relativo ao VA. Acho que aqui eu ponho um exemplo, deixa eu ver. Ó, por exemplo, o Notepad foi carregado no endereço 400000. Então, se ele foi carregado nesse endereço, o VA dele vai ser esse endereço aí, que é o endereço virtual onde ele é carregado na memória. A seção .text, que é uma seção da estrutura do arquivo PE que armazena o código, que é onde fica o código, ela foi carregada no endereço 401000. Então, qual seria o RVA da seção .text? Então, o RVA é simples, é só pegar o valor dela e subtrair o VA. Então, se nós estamos falando a respeito de RVA, nós podemos dizer então que o RVA da seção text é 1000 ou 1000, hexadecimal, né? Eu estou falando isso porque nas ferramentas, por exemplo, se eu quero editar um campo do arquivo PE, o endereço que eu tenho que pular dentro é o RVA.
e não um valor fixo. Então, sempre é o endereço relativo. E esse endereço relativo ele é calculado em tempo de execução, porque sempre, primeira coisa, ele pega o VA, que é onde o PE foi carregado, e aí vai somando ao VA os bytes para encontrar os valores relativos. Deixa eu ver aqui se vai ter um outro. Por exemplo, dentro do meu código tem uma string e o endereço da string eu coloco fixo para 4010 A0, por exemplo. Então, dentro do meu código, desse daí que foi carregado no 400000, tem uma string que está nesse endereço aí. Então, se tiver uma instrução, vai ter tipo move exx 0x4010A0. Vai ter uma instrução assim, que vai usar essa string. Se esse endereço 4010A0 fosse fixo, não fosse relativo, se o compilador deixasse esse como se fosse um valor fixo no código. Se meu programa carregasse em outro endereço diferente do 400000, tipo carregasse no 10, 0x 10.10.0.0.0. Se ele carregasse nesse, o código ia dar pau, porque quando ele fosse acessar essa string, ia estar lá 40.10.A0. E aí ia dar pau, porque ele não ia estar nesse endereço, não ia achar a string. Então, nesse formato de RVA, a minha string, se fosse carregada no 10.0000, ia ficar como 10. Aí, no caso, minha string ia estar nesse endereço aí, ó. Esse endereço, então, é calculado em tempo de execução, esse RVA. Que ele pega onde foi carregado, onde está o VA, e adiciona o offset da string dentro do arquivo, dentro do processo. Então, o contrário também dá para descobrir se eu tenho o valor RVA e quero saber o endereço real. É só eu pegar o VA, que é onde ele foi carregado na memória, no início de onde ele foi carregado na memória, e somar com RVA, e aí eu vou ter o endereço real, onde eu vou encontrar a informação, né? Se fosse no caso uma string, nesse caso é a seção text. Então, esses são conceitos que são utilizados principalmente nas ferramentas, porque sempre nas ferramentas nós temos que especificar o RVA, se eu quiser alterar o endereço de alguma coisa. E aí nós vamos ver também no final da aula, no lab, lá nas ferramentas nós vamos ver esses endereços. Então, lembrando, VA, Virtual Address, local onde o PE foi carregado. Local, quando eu falo local, é o endereço. RVA, Relative Virtual Address. Offset relativo ao VA. Outros conceitos básicos. Módulo ou módulo é utilizado para falar da versão do arquivo PE na memória. Todo o código, dados e recursos do PE na memória. Então, algumas ferramentas nós vemos falar isso, tipo, o módulo tal foi carregado. O módulo é a versão do arquivo PE na memória. Porque uma coisa é o arquivo quando está em disco, né? Em disco ele é um arquivo executável que está lá no disco.
Mas quando ele é executado e carregado na memória, ele é chamado de módulo. Nós vemos muito isso quando carrega uma DLL nova num executável. Que aí fala, novo módulo foi carregado, ou loading módulo. Então é um termo só, caso vocês vejam em algum lugar módulo, quer dizer que é a versão do arquivo PE na memória. Todo o código, dados e recursos do PE. E tudo que o PE tem na memória. E HModule, se vocês verem em algum lugar o nome HModule, HModule é a mesma coisa que VA. É o endereço inicial do PE na memória. Ou seja, é o VA. Virtual Address ou HModule são a mesma coisa. Não confundir módulo com processo. Módulo é diferente de processo. O processo é tudo que o processador reserva para executar o arquivo PE. É todo o range de endereçamento. Então, o processo é o espaço de memória isolado que pode ser utilizado para executar o módulo, para carregar o módulo. Porque o processo não é só o módulo que tem nele. Tem outras coisas. Por exemplo, tem a PEB, que é a Process Environment Block, que é um bloco de informações a respeito do processo que está sendo executado, se ele está sendo debugado, várias coisas. Então, o processo é como se fosse o todo e o módulo é uma parte que está dentro do processo. Lógico que é a parte principal, né? Então, processo e módulo são diferentes. E agora sim, voltando para o arquivo PE e a estrutura dele e seus cabeçalhos. Então, a primeira coisa que tem no arquivo PE, lá em cima, a primeira byte dele é a assinatura do arquivo. Essa assinatura ela tá o chamado MS-DOS header. É o cabeçalho do MS-DOS. Então, a primeira parte que tem no arquivo PE é o cabeçalho do MS-DOS. Todos têm isso daí. Esse cabeçalho ele possui várias informações, vários campos, como nós vemos aí no slide. Cada linha dessa é um campo diferente. Mas os campos que nós precisamos nos preocupar e entender o que significa são só o primeiro e o último, igual está destacado aí na figura. O primeiro campo, que são os 2 primeiros bytes do arquivo, do executável, é a chamada assinatura, ou Magic Number. Não é a extensão do arquivo que diz para o sistema que tipo ele é, e sim a assinatura. O pessoal que mexe com forense sabe bem isso daí, que não é porque um arquivo é .jpg que ele vai ser uma foto, ele pode ser muito bem um executável. Então, o que diz para o computador, que diz para o Windows que esse arquivo ele é um arquivo executável do formato PE, é a assinatura. Então, para o Windows reconhecer que um arquivo é executável, ele tem que encontrar nos 2 primeiros bytes, no campo Magic, esses 2 bytes aqui, que é o 4D, hexadecimal, e 5A, que equivale às letras MZ. Se você alterar um desses 2 bytes, o Windows não reconhece mais ele como executável, independente da extensão que o arquivo tiver. Então, sempre
o arquivo executável vai ter essa assinatura MZ, que é o 4D e 5A hexadecimal. Essas duas letras MZ foi por cara, em homenagem a um dos caras que criou o formato. São as iniciais do nome dele, Mark alguma coisa. Então todo executável tem que começar com MZ. E essa questão aí de assinatura do arquivo ela não vale só para o executável. A do executável é essa daí, mas todos os arquivos, os formatos de arquivos, eles têm uma assinatura no início do arquivo. Tem uma sequência de bytes no início do arquivo. E é essa sequência de bytes que diz qual formato ele é. Por exemplo, tem esse site aqui, ó, vou colar aí, que o cara pôs uma tabela com vários formatos, com os mais conhecidos, a maioria dos formatos, para falar qual que é a assinatura de cada um. Estou tentando abrir aqui, deixa eu ver. Meu computador não está compartilhado, mas se vocês abrirem, vocês vão ver que tem várias assinaturas com as sequências de bytes de cada um, de cada tipo. Ó, deixa eu ver um aqui, ó. Ó, por exemplo, essa daqui é a sequência de bytes que tem que ter nos 4 primeiros bytes do arquivo do PowerPoint. Se tivesse a sequência de bytes, o sistema reconhece como PowerPoint. Então todos os arquivos têm, os formatos de arquivos têm uma sequência de bytes diferente. E não necessariamente são o mesmo tamanho, cada um tem um tamanho diferente de assinatura. A do executável, do formato PE, é só os 2 bytes, o MZ. Então, isso daí é importante. Outro campo que tem no cabeçalho do MS-DOS é o LFA new, que é o último campo desse cabeçalho. Esse cabeçalho ele serve para compatibilidade com o MS-DOS, né? Porque ele é um formato antigo, né? O formato PE. Ele era para o MS-DOS também, só que hoje em dia não usa mais o MS-DOS, mas ele mantém a estrutura que funcionava para o MS-DOS também. Então esse último campo, o LFA new, ele só diz o seguinte: se você quer ir direto para a seção do PE header, do cabeçalho PE atual, né, para o Windows, você vai no endereço que está aí no LFA new. Então o LFA new é o RVA do início do PE header. E aí ele pula a MS-DOS stub. Eu vou falar aqui da MS-DOS stub porque aí fica mais fácil de entender isso. Ó, de volta aquele diagrama geral, ó, do arquivo PE. Ó, nós primeiro vimos esse daqui agora, que é o MS-DOS header. Depois do MS-DOS header, não header, header, temos o MS-DOS stub. E aí temos o PE header, cabeçalho PE. Então a MS-DOS stub
é um código interpretado pelo DOS. Hoje em dia essa stub, essa seção aí, ela não é utilizada mais, porque não é feito código para DOS ainda, para DOS. Mas, por isso, na maioria das vezes, nessa seção tem só uma frase do tipo: esse programa tem que ser rodado pelo Windows, no Windows. Mas, se uma pessoa quisesse, ela poderia colocar um código inteiro de um programa MS-DOS dentro dessa seção aí, do DOS Stub. Mas como hoje em dia ela não é utilizada mais, então o compilador só coloca essa frase, porque caso a pessoa tente executar pelo DOS, vai receber uma frase falando que o arquivo tem que ser rodado no Windows. Por isso que lá no cabeçalho MS-DOS tem aquele campo LFA-new. Porque quando ele é executado no Windows, o computador já ignora a MS-DOS Stub. Ele vai lá, lê a LFA-new e localiza onde que está o cabeçalho PE para o Windows. E pula a MS-DOS Stub. Porque para o Windows não tem nada de útil na MS-DOS Stub. Ela seria só para armazenar algum programa ou código para rodar no DOS. Então aí nós pulamos agora para a terceira seção, a PE Header, que é onde ficam os campos mais importantes. Então, PE Header, esse cabeçalho PE, ele tem 3 campos principais. O primeiro campo é o Signature, é a assinatura. O segundo campo é o Image File Header. E o terceiro campo é o Image Optional Header. O primeiro campo, Signature, assinatura, ele diz em qual tipo de arquivo PE o arquivo é. É uma string que fala, ó, ele é um arquivo, se ele for PE executável, PE.exe, ele vai ter só escrito PE00, igual tá aí no slide. Se for DLL, ele vai ter, acho que PE-DLL, alguma coisa assim. Então, é só para falar qual tipo. É uma string que descreve o tipo do arquivo PE. O segundo campo do cabeçalho do PE é o Image File Header. Só que, como eu disse antes, os campos eles são muitas vezes em formato de diretório, ou seja, um campo só armazena várias outras informações que armazenam vários outros campos e assim vai. Então, o segundo campo, o Image File Header, ele é composto por vários outros campos, que são esses daqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu vou especificar. E aí nós vemos alguns campos, por exemplo, esse machine, que fala qual a arquitetura para o qual esse PE foi projetado, então Intel 386. Depois, number of section, o número de seções que esse arquivo tem. O time date stamp é a data que o arquivo foi compilado, a hora, a data, o timestamp de quando o arquivo foi compilado. Deixa eu ver, esses de símbolos pode se considerar. Size of optional header, o tamanho do campo optional header. E o características possuem outros campos também. Lembrando que esses campos, por exemplo, a data do que o arquivo foi compilado, esse campo pode ser forjado. O cara pode ir lá com o editor do PE e alterar esse campo para a data que ele quiser. Então,
Tem que tomar cuidado com isso também, né? A gente vê lá que foi compilado tal data, mas pode ser que o cara tenha alterado isso daí manualmente para enganar. Agora o outro campo do PE Header, que é o Image Optional Header. O Image Optional Header tem um monte de campo dentro dele. Deixa eu ver aqui se eu vou falar de cada um. Então existem vários campos, todos esses campos estão dentro do Image Optional Header. E aí eu vou falar aqui dos principais para a nossa área. Primeiro, dentro do Image Optional Header tem um dos campos mais principais utilizados, que é o Entry Point, Address of Entry Point. Então esse campo, o Entry Point, ele armazena o RVA, o endereço, para a primeira instrução de código do programa. Quando o programa for carregado na memória, terminou de ser carregado o módulo, né? Se nós formos usar o termo correto, quando o módulo terminou de ser carregado na memória, e aí vai começar a execução dele, o loader do Windows, né? O Windows vai lá no Image Optional Header e lê o campo Entry Point. E aí ele vai falar, ó, vai descobrir o Entry Point, ou a primeira instrução a ser executada está nesse endereço aqui. Aí vai lá e começa a execução a partir desse endereço. Então a primeira instrução de código a ser executada por um programa o endereço dela está no Entry Point. Então o Entry Point vai ter o endereço em formato RVA, que é o valor relativo. Quando nós vermos mais sobre packers em outras aulas, nós vamos ver que os packers, eles alteram o entry point de um programa. Porque eu compacto um executável, eu baralho o código dele. Quando esse executável for executado, eu tenho que fazer desfazer o embaralhamento, né? Tem que fazer o unpack na memória. E aí o entry point desse executável que foi compactado vai estar apontando para um algoritmo de unpacking, para um algoritmo para desfazer o que ele fez na memória e aí sim começar a execução do código normal. Então é muito comum nós vermos o termo Original Entry Point, OEP, em relação aos packers. Por quê? O packer na memória vai fazer tudo desfazer todo o embaralhamento que ele fez, toda a compactação que ele fez, e quando ele terminar de fazer isso, ele vai redirecionar a execução para o entry point que havia antes, o entry point original. Então ele vai pular para o original entry point, que é o OEP. Mas isso nós vamos ver na aula de packer. Outro campo muito importante é o Image Base. É aquele endereço lá que eu falei onde o PE gostaria de ser carregado na memória. Então no Image Base vai ter um endereço que o compilador especifica para falar, ó, eu gostaria que meu executável fosse carregado nesse endereço aqui. Mas como eu disse, não é garantia que ele sempre vai ser carregado nesse endereço. Mas na maioria das vezes ele vai. Outro campo do Image Optional Header é o Data Director. Esse outro campo ele é um array, uma estrutura de array com 16 estruturas pré-definidas. Eu acho que vai ter aqui no outro slide. Então esse Data Director ele possui vários campos, que falam o endereço de cada seção do executável.
Aqui, primeiro campo, Export Table, aquela tabela que armazena os exports de um arquivo, o endereço da tabela, o RVA dela vai estar aqui e o tamanho dela também. Import Table também, seção de Resources, e assim por diante. Então, é uma estrutura fixa de campos, possui 16 campos, mas não quer dizer que todos são utilizados, né? Porque, por exemplo, o arquivo pode ter só algumas seções e outras não. Então, as que o arquivo utiliza vão estar com os seus endereços, mas as outras vão ficar com 00. Então, só lembrando, ó, nós estamos dentro do PE Header, aquela estrutura maior, que vem logo depois da DOS Stub, que é o PE Header. Dentro da PE Header tem um campo chamado Image Optional Header, e dentro do Image Optional Header tem um campo chamado Data Director. E aí dentro do Data Director tem essa estrutura aqui, e vários outros campos. Isso daqui é bom para saber que existem esses campos e existem essas informações, porque em algum momento de uma análise nós precisamos localizar ou alterar algum campo desse. A gente já vai saber ou ter noção de onde ele está localizado e o que ele significa. Mas não dá para decorar tudo isso de dia para noite, né? Todos os campos que cada campo faz. Deixa eu só ver aqui. Ó, agora nós passamos para outra estrutura principal. Deixa eu só voltar aqui no... Ó, nesse desenho aqui nós já passamos pela Header, MS-DOS Header, MS-DOS Stub, PE Header, que nós acabamos de ver. Dentro do PE Header nós vimos já o Data Director. E agora nós vamos aqui, ó, Section Table, Image Section Table, que é outra estrutura do arquivo PE. Então, a Section Table, ela armazena nessa estrutura aí os headers das seções, os cabeçalhos das seções. Porque o que nós estamos vendo aqui, até então, são apenas cabeçalhos, campos utilizados para tudo funcionar, para o arquivo PE funcionar. Tipo assim, são os cabeçalhos que falam, ó, esse arquivo tem o tamanho tal, o entry point dele é em tal lugar, ele possui essas seções, cada seção tem tantos bytes, o início dessa seção é nesse endereço, e etc. Esse arquivo foi compilado para essa máquina, compilado em tal dia, e etc. Só que o principal de um arquivo PE são as seções. Porque nós vamos ver a seguir, temos seções de dados read-only, seção de código, que é a principal seção de um arquivo executável, que é onde fica realmente o código do executável, seção de recursos, etc. Então, nessa seção aqui, Section Table Headers, isso aqui são os cabeçalhos das seções que existem dentro do arquivo PE. E essa estrutura se chama Image Section Header. E ela armazena informações sobre as seções que o arquivo tem. Tipo, vai ter aqui uma entrada, nome da seção, ponto text, tamanho, tal, tamanho em disco, tamanho na memória, endereço da seção, ou RVA da seção, quantidade que essa seção ocupa de memória, se essa seção é executável ou não.
Então, essas informações de cabeçalho da seção fica nessa estrutura aí, Image Section Header. E aí, deixa eu ver. Dentro dessa estrutura aqui, desse cabeçalho das seções, temos alguns campos principais. Primeiro, tem o campo chamado Name1, que é onde fica o nome da seção. É o nome mesmo, o texto lá, o texto que fala, o string que fala qual que é o nome da seção. Tipo, seção chama .text, .rsrc, .rdata, por aí vai. Então, onde fica o nome da seção. Só que esse nome, ele é só uma string e não vale para nada, assim, é só para exibição mesmo. Inclusive, ele pode estar em branco, pode ser uma seção sem nome que funciona. Pode ter seção com nome com ponto só. Uma característica dos packers também é alterar o nome das seções. Por exemplo, nós vimos, acho que nós chegamos a ver numa aula aí que quando nós submetemos um arquivo para o UPX, que é o packer, ele altera as seções e criam duas seções com o nome UPX0 e UPX1. Então, os packers sempre alteram, na maioria das vezes, alteram o nome das seções. Porque os compiladores, eles têm já por padrão certos nomes definidos para as seções. Tipo assim, não é obrigatório ter esses nomes, mas por padrão eles utilizam esses nomes. Por exemplo, o compilador da Borland, o Delphi, para a seção que armazena código, o código do arquivo mesmo, ele põe o nome de code, a seção. Já os outros compiladores, o C e os outros, o Visual Basic, ele põe o nome da seção como .text. Então isso é uma conveniência já que os compiladores utilizam, mas o nome pode ser qualquer coisa. Então, depois desse campo nome, tem o campo virtual size, que é o tamanho dos dados dessa seção na memória. Então, é quanto de memória essa seção específica ocupa. Temos o virtual address, que aqui é o RVA da seção, ou seja, é o endereço onde inicia a seção. Temos o size of raw data, que é o tamanho que os dados da seção ocupam no disco. Lá tem o virtual size, que é o da memória, que ocupa na memória, e o size of raw data, que é o quanto ocupa no disco. Temos o pointer to raw data, que é o offset onde se inicia a seção no disco, que é o equivalente no disco do virtual address. O virtual address é onde inicia na memória, e o pointer to raw data é onde inicia no disco essa seção. Então, pus aí, lembre-se que esses são os cabeçalhos das seções, não as seções em si. Esses headers são utilizados para acessar as seções. Então, para controlar as seções. Vocês se lembram que eu falei numa aula que se nós alterarmos o tamanho de um arquivo PE, por exemplo, tem uma instrução lá, assembly, que ocupa 3 bytes. Se nós adicionarmos uma de 5, e isso alterar o tamanho do arquivo PE, o arquivo vai dar pau. O arquivo não vai carregar. Mesmo que seja só 1 byte a alteração. Isso é por causa de todos esses campos que existem aí, controlando tudo, todos os tamanhos do arquivo, das seções, etc. Então, todos esses campos que nós estamos vendo, eles controlam, fazem a checagem, né, dos tamanhos, de quanto ocupa na memória, quanto ocupa em disco. Então, se uma coisinha já sai fora do padrão, do que está aí, o arquivo não funciona. Como eu falei, é uma estrutura bem complexa de vários dados, vários campos, que servem para controlar e carregar corretamente o arquivo na memória, o módulo. Mas se nós alterássemos o tamanho do arquivo, mas aí nós fôssemos todos os campos afetados e alterássemos os valores, aí sim ia funcionar a nossa alteração, aí não ia dar pau. Só teríamos que
e em todos os campos que foram afetados por essa alteração, tipo o virtual address, pode ser que o virtual address ou o virtual size, sim, que o tamanho da memória vai mudar, o raw data. Então esses campos são para manter o controle das sessões. E agora sim, falando das sessões propriamente ditas. Agora não são mais os cabeçalhos, sim as sessões, que é o core, é o coração do arquivo PE, é o que realmente importa, é o conteúdo dele. Tudo que nós vimos até então é para fazer que o arquivo PE funcione, carregue na memória e funcione corretamente, para controlar a execução. Mas aí o que importa mesmo são as sessões, as PE sections. Então, essas sessões contêm o conteúdo principal do arquivo, os códigos, dados, etc. Aqui, então, ficam os dados das sessões, né? Os dados brutos das sessões ficam nessa estrutura aí. E essas sessões, elas podem ser organizadas da forma que o compilador quiser. Tipo assim, não tem sequência correta de, ó, a primeira sessão que tem que estar é .text, a segunda é data, a terceira é resource. Não existe sequência, não existe nada desse tipo aí. Pode estar do jeito que o compilador quer, desde que nos headers, nos cabeçalhos, haja informações suficientes para localizá-las, né? Para localizá-las e carregá-las na memória. Se eu quiser pôr a seção de código por último, tranquilo, desde que o cabeçalho da seção lá esteja falando que ela está lá no endereço que está no final, o tamanho esteja correto e tudo mais. Então, se os headers estiverem certos, as sessões serão acessadas corretamente. Uma aplicação do Windows NT típica, ela possui 9 sessões pré-definidas. São as sessões mais comuns que os compiladores utilizam como nome. .text é a mais conhecida, .bss, .rdata, .data, .rssc, .edata, idata, pdata e debug. Então, esses são os nomes de sessões mais conhecidos, utilizados pelos compiladores. Mas algumas aplicações não necessitam de todas essas sessões, não é obrigatório ter tudo isso daí, e algumas podem ter até mais, podem ter mais sessões que essas. Então vamos ver algumas das principais sessões e o que cada uma é responsável. Então a seção mais importante é a seção de código executável, que é onde fica o código assembly. Assembly é o que nós visualizamos, né? Mas é onde fica o código que vai ser executado pelo programa. Então esse código sempre vai estar na seção .text ou na seção code, se for da Borland, se for compilado pela Borland. Isso é num programa comum, né? No programa padrão. Mas o autor do malware pode fazer o que ele quiser, alterar o nome e tal, o packer pode alterar. Mas num programa que é compilado normal, o código vai estar na .text ou na code. Os dados eles ficam armazenados em algumas seções. Dados não inicializados ou variáveis estáticas, se tiver essas informações dentro do programa, elas ficam armazenadas na seção .bss. Essa seção não é muito utilizada. Dados de read-only, somente leitura, strings constantes, elas ficam na seção rdata, read-only data. Para vocês verem, o código lá no .text ele não armazena string. Ele só tem, no código só tem um ponteiro para string. Esse ponteiro, esse endereço vai estar apontando para a seção rdata. Ele vai acessar lá na rdata e buscar a string.
Então, no código não fica esses tipos de dados. Constantes, strings, dados somente leitura. E também temos a seção .data, que é onde ficam as demais variáveis, variáveis globais, os demais dados que o programa possa ter. Então, se for uma string, se não for código, vai estar numa dessas seções de dados aí. Temos também a seção Results, que é uma seção bastante utilizada pelos malwares para esconder código. A seção Results, que é a RSRC, armazena recursos como ícones, cursores, bitmaps, menus de programas, né, visuais, caixas de resposta, aquelas message box, aquelas mensagens que os programas gráficos dão. Então, todas essas informações elas estão armazenadas na seção Results. Tipo o desenho, o bitmap de um ícone, de uma imagem que tem no programa, o ícone, os cursores de mouse que o programa utiliza. Então, isso fica tudo na seção Results. E a seção Results ela é uma seção meio complexa também, que ela é a estrutura de árvore, de diretórios. Cada diretório armazena um conteúdo, mas tem os programas que lidam com ela também. E aí, as seções que armazenam, seção que armazena os dados exportados, que armazena os exports do programa, é a seção EDATA, que armazena o nome e os endereços exportados pelo arquivo PE. E temos a seção de dados importados, que são os imports, que é a seção IDATA. Ela armazena o nome e o endereço das funções que o arquivo PE importa de outros das DLLs. Tipo, os imports que nós vimos ontem do Windows, que é chamado de, essa seção é Import Address Table, que é a tabela de imports. Às vezes os programas podem ter a seção também TLS. TLS, se o programa lida com mais de uma thread, threads concorrentes, ele vai ter uma seção TLS que armazena informações relativas a cada thread. Então essa seção TLS ela serve para armazenar recursos para essas threads, para elas poderem executar ao mesmo tempo e não der nenhum problema. Na aula de anti-debug, nós vamos ver que essa seção TLS é utilizada para executar código antes do entry point do programa. Porque nós falamos, qual é a primeira instrução que é executada pelo programa? É o entry point dele, está lá no cabeçalho do PE. Entry point, o endereço está lá. Mas tem momento que isso não é verdadeiro, que aquela não vai ser a primeira instrução a ser executada. Que aí, no caso, o código malicioso pode usar esse formato aí de threads da TLS para executar código antes do entry point. Aí nós vamos ver isso aí na outra aula, na aula de debugging. Então esse é o core, é o principal do arquivo PE, são as seções. Não, Diego, não é desse modo aí do uso do TLS. Esse modo é para executar código antes do debugger. Eles fazem isso porque quando nós abrimos um arquivo malware no OLDBG, o OLDBG carrega todo o arquivo e para a execução exatamente no entry point, na primeira instrução a ser executada. Só que aí os malwares utilizam essa técnica aí de usar o TLS para quando o
o debugger parar no entry point, ele já vai ter executado vários códigos antes. Aí o analista acha que está na primeira instrução e que nada foi executado ainda, mas a máquina dele pode estar infectada já. Isso daí é chamado de TLS callback. Para detecção do ambiente de uma sandbox, pode ser vários outros esquemas, pode tipo busca de diretórios, busca de pasta, de processos. Se ele quiser detectar a máquina virtual, ele pode buscar nomes, strings da máquina virtual, etc. Então tudo isso que nós falamos, ó, está condensado aqui nesse gráfico, ó. MS-DOS header, DOS stub, a PE header, que é o cabeçalho principal do arquivo PE, que tem aqueles 3 campos, o data director e os headers das seções, né? Os cabeçalhos das seções, e aqui do lado as seções mesmo, as seções propriamente ditas. Então essa é a estrutura principal de um arquivo PE. Ele é formado dessa forma aí. Tudo isso daí é para que o que está dentro da seção text execute de forma correta, que é o código. Então existe todo esse padrão aí de campos e estrutura para que o código do executável funcione corretamente. Então nós vemos que nem tudo é código dentro de um executável. É só a seção text que é código, o resto são informações para que funcione tudo. E aqui um outro desenho bem simples que fala a mesma coisa. DOS header, DOS stub, PE header, os sections header e as seções, seção 1, CC2, seção N. Ops, não é obrigado não. Faltou o slide do lab. É porque esse lab, acho que eu não pus como um lab. Não pus o nome dele como lab, mas é a maior demonstração do que foi falado aí. Então vocês podem iniciar a máquina virtual de vocês já, que nós vamos utilizar agora. Eu só vou ali pegar uma água e já volto, só um minutinho. De volta. Então vamos lá. Eu vou compartilhar meu desktop. Aqui está a minha VM. É muita coisa de uma vez só, né? Muitos campos, muitas coisas. Eu entendo mesmo que é muita coisa para ver com pouco tempo. Então nós vamos pegar aqui como exemplo o nosso bom e velho Notepad de novo, para ver essas estruturas aí do arquivo PE com os programas. Então vai ter aí deixa eu ver se está no desktop. Aqui, ó, tem um ícone aí no desktop que é o PE View. Então pode abrir o PE View. E ele já manda abrir um arquivo PE para ser analisado. Então vou escolher o Notepad lá no Windows. Então o PE View é bem simples. Essa é a cara dele aí. É como eu disse, existem inúmeros programas que fazem esse tipo de
tem esse tipo de funcionalidade de visualizar as estruturas do arquivo PE. E alguns permitem editar também. Então vou mostrar alguns, mas existem outros também, e cada um gosta de usar o de sua preferência, né? Então, ó, aqui nessa estrutura aqui do lado esquerdo, nós vemos várias informações que nós vimos nos slides. Aquelas estruturas, ó. Aquela primeira estrutura que é o MS-DOS Header, ó. Está aqui, ó. Primeiro campo. E aí do lado direito nós visualizamos todos os campos. E como eu disse, nessa estrutura o principal era o primeiro, que é a assinatura. Até tá falando, ó, Image DOS Signature MZ, que é a assinatura do arquivo PE. E o último campo, que é o LFE New, que fala Offset to New Exe Header, que é o endereço do novo header, né? O novo, no caso, para o MS-DOS, né? Que existe o MS-DOS, aí tem o Windows usa o New Exe Header, que é o PE Header. Abaixo do DOS Header tem a stub, o DOS stub, ó, que nós vemos aqui que nesse caso, o que tem? Dá para ler a string lá. This program cannot be run in DOS mode. Eu acho, deixa eu testar aqui, se nós formos executar o Notepad pela linha de comando, deixa eu ver se ele vai dar isso daí, eu vou abrir o Notepad. É que aqui ele está dentro do Windows, ele abre o Notepad, né? Mas se não tivesse Windows e fosse só DOS, ele ia dar a mensagem que o Notepad ia dar essa mensagem: This program cannot be run in DOS mode. E essa seção poderia ter um programa inteiro de DOS, mas hoje em dia não é utilizada mais. O cabeçalho PE, o PE Header, aquele cabeçalho principal, aqui no programa, no PE View, ele chama de Image NT Headers, ó. E aí tem aqueles 3 campos que nós vimos nos slides, ó, Signature, Image NT Signature PE, o Image File Header, ó, que dá aquela informação da máquina, ó, o Intel 386, ó, a data que o Notepad foi compilado, ó, 13/4/2008, o tamanho do Optional Header, e esse campo características tem várias informações. E terceiro campo, o Image Optional Header, que é aquele campo que tem várias informações, inclusive do entry point. Aqui, ó, o campo chama Address of Entry Point. Aí tá lá o endereço relativo 739D. Então, o entry point é a primeira instrução que vai ser executada pelo programa. Nós podemos tirar isso à prova, ó. Eu vou carregar o Notepad no OLIDBG, para nós vermos se realmente o OLIDBG para lá. Ó, vou abrir o OLIDBG. Abrir o Notepad dentro dele. Ó, sempre quando o OLIDBG carrega, ele para no entry point do programa. Ó, ele parou nessa instrução aqui, ó, push 70. Ó, o endereço dessa instrução, ó, o endereço relativo. Ó, o endereço total dela é 10.07.39D. Eu vou marcar aqui, só para que a gente já vê aquela questão do endereço relativo. Aqui no OLI, o entry point, ó, 01.00.739D.
É onde o óleo parou. Ó, aqui no PE-View tem aquele campo também que eu falei, que é o Image Base, que fala o endereço onde o PE gostaria de ser carregado na memória. O compilador que coloca esse endereço, ó, meu arquivo gostaria de ser carregado nesse endereço de memória. E aí o Image Base do Notepad, o endereço tá 1000 não, né? 1000. Tá 01000000. Ó, então, se nós olharmos aqui no PE-View o campo entry point, ó, olha o que o PE está falando, ó. Isso, no entry point está o endereço relativo só, ó, que bate exatamente com o que nós vimos lá no óleo, ó. Então, acho que eu pus um zero a mais aqui. Então fica claro aí que o que é endereço relativo, ó. É esse endereço, e aí eu somo com o image base e aí dá o endereço que aparece lá no entry point do OlioDBG. Então quer dizer que o Notepad foi carregado no image base, ele conseguiu ser carregado no endereço que ele queria mesmo. Que o image base especificou no 1000, ó, e o entry point está no 10 ou 0010073.9D, que é exatamente 1000. Eu vejo 1 e um monte de 0, acho que é 1000. É esse endereço aí mais o entry point. Então aqui tem todos os campos, ó, o image base. Esse programinha aqui, o PE-View, ele não deixa alterar, é só visualizar. Aí nós vamos ver outros que permite alterar. No final aqui nós temos aquele campo que é o director. São aqueles 16 diretórios que falam o endereço de cada seção não, de cada diretório de dados. E aqui descendo nós temos agora sim os cabeçalhos das seções. Ó, nós vemos que o Notepad só tem 3 seções: .text, .data e .rsrc, que é o results. Então aqui tem os cabeçalhos delas, ó, nome, .text, tamanho, RVA. Aqui nesse campo characteristics, entre outras coisas, ele fala se a seção é executável ou não. A seção de código sempre vai ter que ter marcada como executável, ó, execute e código. Já as outras, ó, data, ela não é execute e nem código. Então, não dá para rodar código que está dentro da data. Se tivesse uma instrução assembly lá, não funcionaria, porque ela não está como executável e nem código. Aqui, ó, então aqui temos os 3 cabeçalhos das seções. E aqui, sim, nós temos as seções mesmo. Só que aqui nesse programa não é nada amigável para visualizar o código da seção, porque deveria ser visualizado em assembly. Aqui nós conseguimos ver o hexadecimal. Então esse PE-View é bem simples.
Temos outros também. Lá nos iniciar programas, temos um que é o aqui, ó, Smidgensoft PE Browser Pro. PE Browser Pro. É um outro programa para visualizar a estrutura do arquivo PE. Eu vou abrir aqui o Notepad. Cada um mostra a informação de uma forma diferente, é meio diferente, mas é tudo o mesma informação que está sendo mostrada. Deixa eu ver se daqui ele mostra. Ó, aqui tem o nome das estruturas, aí você clicar com o botão direito para pedir mais detalhes, ó. E aí o cabeçalho DOS, ele fala lá, o Magic Number, já põe o MZ, tem todos os outros campos e tem o último lá, que ó, New Header Address, que é o endereço RVA do PE Header. Aqui temos o PE Header, ele interpreta a informação de uma forma diferente, ó. Ele já pega e põe dessa forma. Ó, Machine, número de sessões, ó, tem 3, que é aquelas 3 text, resource e data que nós vimos. Ó, o dia que foi compilado, que é o arquivo é um executável, 32 bit. A MS-DOS stub ele nem mostra então aqui. Aqui ele mostra o Pistol Header, as mesmas informações. Clica com direito e mostra o hexadecimal. Aqui as seções, aqui já são as seções mesmo. Ó, eu cliquei 2 vezes na seção de text, que é a seção de código, a ferramenta ela desassemblou o código, ó. Ela fez o desassemble do código. Então isso aqui mostra já em formato assembly. E aqui, ó, temos um visualizador da seção Resources. Deixa eu ver se ele mostra um formato mais amigável. Ó, lembra que na seção Resources ficam os ícones, imagens, cursores, caixas de diálogo, etc. Então, eu cliquei aqui no primeiro ícone, ó, no botão direito, eu pus Image for One. One é o nome desse componente aí. Aí abriu a imagem do ícone. Então, para qualquer um aqui, ó, são as imagens, os ícones que o Notepad utiliza, né? Só que esse não é o programa melhor para visualizar o Resources. Tem um outro, que é o Resource Hacker, que nós vamos ver, que é muito melhor, muito mais amigável. Ó, aqui é um menu, o menu do Notepad, ó, ele fica armazenado aqui. Ó, menu arquivo, novo, abrir, salvar, tarana. Então é uma outra forma de ver a estrutura do arquivo. Temos também o Lord PE, que entre outras coisas ele tem um PE Editor, que é o primeiro botão que está aqui, ó, do Lord PE. Ele pede para abrir o arquivo. Ó, ele condensa as informações, não mostra tão estruturado como que são os outros. Ó, aqui, ó, Basic PE Header Information. Ele já mostra o Entry Point, Image Base, Size, que mais? Número de sessões, 3, Timestamp, tananã.
checksum. E aí tem esses botões aqui do lado, ó, botões de seção, mostra as seções que tem o arquivo, ó, tem 3 seções, código, dados e visors. Uso aqueles diretórios lá. Então, dá pra ver aqui, ó, que essas informações elas são todas editáveis, né, pelo LordPad. Então, se eu quiser manualmente alterar o entry point de um programa, eu consigo. Agora eu vou mostrar o que eu acho mais legal, assim, de fechar aqui, que é o CFF Explorer. Tem o ícone aqui já na área de trabalho, ó. É o que eu uso mais, mas tem outro, pode ser que tem outros melhores também. Então, CFF Explorer, eu vou abrir o Notepad. Aí ele mostra as mesmas informações, ó, DOS Header, mostra todos os campos e permite alterar todos os campos, ó. NT Header, com os 3 campos do NT Header, Signature, File Header. Ó, por exemplo, na próxima aula nós vamos ver sobre DLLs. O que diz que para o Windows, se um arquivo é um executável comum ou é uma DLL? E aqui nesse campo características, ó, ele é um campo composto. Vou clicar aqui para abrir os campos que estão dentro dele. E aí tem uma flag dentro dele que é ó, File is a DLL. Então não está marcada. O outro tá, o File is executable está marcado. Então se fosse DLL ia estar ao contrário, ia estar marcado DLL. Ó, todos os campos estão aí, permitem ser editados os dados, headers das seções. Ele mostra já os imports que o programa faz, os recursos, as dependências que ele tem, ó, qual DLL ele busca funções, editor hexadecimal, tem um disassembly e tal. Tem até o PX, o utilitário PX para fazer tempo de execução. Vamos fazer um teste. Primeiro, nós sabemos que o computador entende um executável através do seu magic number, que é esse campo aqui, que é a assinatura MZ dos 2 primeiros bytes do arquivo. Então, se eu alterar um desses 2 bytes, eu vou alterar aqui, ó, o 5A, vou deixar 00. O arquivo não tem que ser reconhecido mais como executável. Então, eu vou salvar. Sobrescrever? Sim. Vou sair. Então, vou tentar abrir agora de novo o CFF, o Notepad. Vou lá ver. Ó, o arquivo não foi alterado. A alteração que eu fiz não funcionou. Isso é porque eu estou alterando o Notepad lá no diretório do Windows. O Windows ele protege, eu não sei falar como, mas ele protege os seus arquivos principais, seus arquivos de sistema. Então ele não deixou eu alterar o Notepad. Isso. Tem que copiar fora. Então para nós alterarmos o Notepad,
Bem que eu tô usando ele aqui também, né? Deixa eu fechar isso aqui. Mas tem que tirar mesmo da pasta do Windows. Então vou copiar o Notepad. Copiar para o desktop. Vou até salvar aqui como Notepad 2. Então tá aqui o Notepad 2. E agora eu vou alterar esse. DOS header. Signature. Por 00. Salvar, sobrescrever sim, fechar. Ó, o ícone já mudou, ó, o ícone do Notepad. Se eu tentar executar, não funciona. Você vê, apesar do arquivo estar todo certinho lá dentro dele, nas seções e tudo mais, só de alterar um byte do Magic Number, o Windows não reconhece ele mais como um executável, porque a assinatura dele perdeu, uma assinatura não reconhecida. Inclusive a própria ferramenta não vai reconhecer mais. Eu vou abrir de novo. Não vai reconhecer ele como um executável, ó. Ó, todos aqueles campos que tinham aqui sumiram, ó. Eu não consigo interpretar como um executável. Você consegue mostrar o hexadecimal do arquivo. Então, matou o executável. Então, para voltar, ó, a gente vê aqui no ASCII, ó, o M ainda está aqui, mas o Z não existe. Então, é só alterar aqui de novo e pôr o 5A. 5A, que é o Z. Eu vou salvar, ó. E agora o Notepad volta a funcionar. Aí, ó, agora o programa reconhece a estrutura de novo. Nós podemos fazer aquele teste do com. Quem foi o Diego que falou que o do com? Eu não me lembro, desculpe. Foi você, Diego. É o Felipe. Foi mal. Memória fraca. Então, o Windows faz a verificação do Magic Number, sim. Lógico que se a extensão estiver errada, ele também vai dar pau, né? Ele vai abrir no programa errado, ó. Mas precisa que o Magic Number esteja certo também para ele funcionar. Então a gente pode abrir aqui um arquivo com para ver se a estrutura é a do arquivo PE. Tem o command.com, né? O CMD. Ou não existe mais command.com. Ó, tem vários .com aí. Command.com. Então vou abrir o command.com no CFF Explorer. Ah, é. Ah lá.
realmente não é um arquivo PE. Muito bem observado, Felipe. Eu tava passando a informação errada. Ó, o cabeçalho mesmo ele fala, ó, não é um PE. Abriu um outro. Olha lá, abriu. Deixa eu ver aqui. Tri. Ops. Ué. Eu abri o tri.com, ele reconheceu como PE. O command.com não. Deixa eu ver qual que é a assinatura do command.com. A assinatura é diferente do PE. O tri, ele é assinatura do PE. O command.com. Deixa eu abrir outro. Acho que tinha um que era win.com. O win.com também ele é reconhecido como PE. Nossa, existe edit ainda? Nossa, nem sabia que existia o edit no Windows. O bom e velho edit. Abriu o edit aqui. Ah, muito estranho isso. O edit já não é reconhecido como arquivo PE. É, uma coisa a ser verificada com mais calma. Mas os arquivos cons, eles são executáveis, né? Eles executam no Windows. Por isso que tem alguns malwares que são .com. Mas é a coisa a ser verificada mesmo. Para finalizar, eu vou mostrar aqui o Resource Hacker. Cadê aqui, ó? Resource Hacker. Que o Resource Hacker é só para lidar com a seção Resource do arquivo, a seção dos recursos. Eu vou abrir aqui o nosso Notepad 2. Ó, ele abre tudo que está dentro da seção Resource aqui, ó, nesse menu. Então, se nós formos clicando, ó, conseguimos visualizar tudo. E é uma forma bem mais fácil de visualizar. Ó o menu, que legal. Ó, o menu do Notepad, ó, ele mostra aqui. Ó, é o menu mesmo. O componente lá do Notepad, ele consegue extrair e mostrar aqui pra gente, que está na seção Resource. Inclusive, dá pra gente alterar o menu do Notepad. Ó, vou mudar aqui, ó. Tem um arquivo que chama novo. Eu tenho primeiro item é novo. Vou colocar aqui new. Eu vou clicar em compilar, compile script. Compilou, deixa eu ver se já salvou. É que ele cria já automaticamente uma cópia para não fazer nada errado. Mas aí, ó, o que eu alterei tá aqui, ó.
o primeiro item do menu do Notepad eu pus como new, a string, né? O label dele. Então, o Resource Hacker permite que a gente altere qualquer coisa aqui do Resource. Os ícones, se quisermos alterar. Ó, janelinha aqui, ó. Janelinha que o Notepad exibe quando está imprimindo, ó. Dá para alterar, apagar, fazer o que quiser e visualizar tudo isso. Ó, a janela de impressão, configurar página. Algumas strings aí. Então esse Resource Hacker ele é bem legal. Porque alguns malwares eles escondem dados aqui na seção Resource. Escondem executáveis inteiros nessa seção. Os droppers eles criam esses componentes aqui na seção Resource. E quando você clica é tipo um código hexadecimal gigante. E aí em tempo de execução eles carregam esse código para dentro do programa e criam novos arquivos e salvam no disco. Eles dropam os arquivos. Então muitas vezes eles escondem código dentro da seção Resource. E aí, se você tiver o Resource Hacker, você pode visualizar esse código por aqui. Inclusive dá para extrair e salvar em outro. Então era isso aí. Os vírus antigos, os vírus mesmo, aqueles dos primórdios, eles infectavam os arquivos, né? Eles se juntavam a arquivos legítimos e colocavam códigos maliciosos dentro dele. Isso é feito como? É feito alterando toda essa estrutura aí do arquivo PE. Porque ele vai lá numa seção, por exemplo, aqui nas... Cadê as seções aqui? Sections. Tipo, na seção texto. Na seção text, né? Seção de código. Aí o vírus vai lá nessa seção de um arquivo alvo. Cria novos bytes para essa seção. Tipo, adiciona espaço. Põe código lá dentro. E aí vai lá no cabeçalho do arquivo PE, altera tudo que tiver para alterar para funcionar esse código, tipo aumenta o tamanho da seção, aumenta os endereços, e aí ele consegue injetar código dentro da seção, de uma seção legítima, de um arquivo legítimo. E aí quando o arquivo for infectado, por exemplo, lá no entry point, ele muda o entry point do arquivo original para apontar para o malicioso que ele adicionou no final de uma seção. E aí sempre que a pessoa executar, vai executar o código malicioso. Então, os vírus, eles faziam isso. Infectavam mesmo os arquivos, igual o vírus biológico, né? Que infecta o nosso corpo. Então, eles infectavam o arquivo, adicionavam código malicioso dentro de outro arquivo. E aí, sempre que a pessoa executasse o arquivo, o código malicioso era executado. Mas hoje em dia é difícil encontrar que faz isso. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre essa questão de infectar, ou até mais com mais detalhes o arquivo PE, lá na apostila tem uma referência. Deixa eu ver aqui, tá na página... Na página 185 da apostila, tem um link chamado... Cadê? Portable Executable File Format, a Reverse Engineer View. Que é um tutorial. Aí tem um link, que é um PDF, que fala sobre todos esses campos. Foi até de onde eu tirei essa aula. Página 185. PE File Format é uma visão
para um engenheiro reverso. Inclusive no final desse PDF, é tipo um tutorial com umas 40 páginas, ele fala essa questão aí dos vírus, como eles infectavam, e dá exemplo prático assim, de como a gente pode fazer para adicionar um código no final de uma sessão, por exemplo, e esse código funcionar. Então, se alguém tiver interesse, dá para estudar mais sobre isso também. Então, a aula era isso daí. CRC é checksum, Felipe. Checksum. Tem um campo checksum no arquivo PL. Eu vi ele em algum lugar, mas não lembro onde. Mas tem sim. Ah, tá. É porque os outros campos já dá para fazer essa checagem, né? Dos tamanhos que ocupa em disco, em memória. É possível alterar à vontade, desde que se altere todos os outros campos que afetam, né? Os tamanhos das seções e tal. Você tem que alterar lá no cabeçalho, mas dá para alterar à vontade, sim. É o que os vírus faziam. Valeu então, boa noite pessoal, até mais.